Como o haki pode ser amarrado em um nó? Essa é a pergunta que muita gente começou a fazer depois do episódio mais recente de One Piece. Porque até então o haki sempre foi tratado como algo que vem do corpo, da vontade, do espírito. Então, como isso poderia ficar guardado por séculos dentro de um simples nó? Mas antes de eu te responder isso, já faz o básico rapidinho. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda demais a continuar trazendo teorias insanas de One Piece aqui toda semana. Agora sim, vamos ao que interessa. Porque a verdade é que essa ideia de guardar poder em um nó não é nova. Ela já apareceu antes em One Piece, e quando você junta todas as peças, percebe que isso explica muito mais sobre o mundo da obra do que parece à primeira vista. A primeira vez que vemos algo parecido acontece lá atrás, quando a Nami é enviada pelo Kuma para Witteria, a Ilha dos Magos do Clima. Nesse lugar, eles usam cordas com nós especiais. E quando esses nós são desamarrados, o vento que estava guardado ali dentro é liberado de uma vez só. Não é haki, mas o conceito é praticamente o mesmo. Energia armazenada por muito tempo e liberada apenas quando alguém decide desfazer o nó. E aqui entra o detalhe mais importante de todos. Quem ensina essa tecnologia para Nami não é qualquer pessoa. O nome dele é Herodas, e ele vem de uma ilha do céu chamada Berka. Agora segura essa informação, porque você sabe quem mais veio dessa mesma ilha? Enel, e mais do que isso, foi o próprio Enel quem destruiu Berka. E aí surge a pergunta que muda tudo. Por que Enel, depois de destruir sua própria ilha, decide voar até a Lua? A resposta pode estar nas pesquisas que ele já fazia antes, ainda em sua terra natal. Quando Enel chega à Lua, ele encontra algo completamente inesperado. Uma cidade antiga, abandonada, cheia de tecnologia avançada, máquinas, construções, registros do passado, e então vem a revelação mais absurda. Essa cidade na Lua tem exatamente o mesmo nome da Ilha do Céu. Ela também se chama Berka. Isso não é coincidência. Os habitantes dessa Berka da Lua, há muito tempo, desceram para o planeta. Eles se espalharam pelas ilhas do céu e fundaram novas cidades, entre elas a Berka que conhecemos, a mesma de onde vieram Enel e Herodas. E essa Berka da Lua não era uma cidade comum. Ela era cheia de autômatos, máquinas e robôs. E agora eu te faço uma pergunta simples. O que é o Emmet? Um robô gigante, antigo, criado há séculos. Então a ligação começa a ficar clara. A teoria é que cientistas da Lua criaram o Emmet usando uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que existe hoje no mundo de One Piece. E em algum momento da história, Joy Boy trabalhou junto com esses cientistas. Mas Joy Boy não queria apenas criar uma arma. Ele queria deixar algo para o futuro, algo que só fosse usado no momento certo. E foi aí que surgiu a ideia mais genial de todas: guardar o próprio haki dentro de um nó. Um nó que não se desfaz com o tempo. Um nó que só pode ser liberado quando alguém decide conscientemente soltá-lo. E é exatamente isso que vemos quando o Emmet finalmente desfaz esse nó. Uma explosão absurda de haki do rei. Tão forte que é sentida a grandes distâncias. Tão precisa que afeta apenas inimigos. Marinheiros caem inconscientes. E até figuras no topo do mundo são forçadas a recuar. Isso mostra que esse haki não foi deixado ali por acaso. Ele foi programado, guardado, pensado para proteger aliados e atacar apenas quem representasse uma ameaça. Agora, volta comigo para Witteria. Os nós de vento da Nami fazem exatamente isso, só que em uma escala menor. Eles não usam haki, mas usam o mesmo princípio. Guardar energia, esperar e liberar no momento certo. Isso sugere que o conhecimento original foi se perdendo com o tempo. O que antes era capaz de guardar haki, hoje só consegue guardar vento. Uma versão simplificada de algo muito maior. E isso explica por que nem mesmo gênios como Vegapunk dominam completamente essa técnica. Ela não veio da ciência moderna. Ela veio de um passado muito antigo. Agora entra uma ideia complementar que deixa tudo ainda mais interessante. Desde criança, a Nami sempre teve uma sensibilidade absurda para o clima. Algo que ninguém conseguia explicar direito. E se isso não for só talento? E se a Nami for descendente dessas pessoas que vieram da Lua? Pessoas ligadas diretamente à Berka original. Isso explicaria por que ela entende o clima como ninguém e por que justamente ela foi enviada para Witteria. Outra ideia que muita gente levanta é que os nós não são apenas objetos físicos, mas também símbolos de algo que mantém o mundo unido. Existe até a interpretação de que o grande tesouro final, One Piece, possa estar ligado a isso.
algo que mantém o mundo amarrado e que, quando for finalmente desfeito, vai mudar tudo. Oda sempre trabalhou com esse tipo de conceito, coisa simples, como uma corda, um nó ou um tambor batendo, que escondem ideias gigantes por trás. E é isso que torna essa teoria tão forte. Nada que surge do nada. Tudo se conecta, Berka, a Lua, os robôs, Joy Boy, o Haki guardado, os nós de vento. Pode não haver uma confirmação direta ainda, mas os padrões estão todos ali, e se tem uma coisa que o One Piece sempre provou, é que nada é colocado por acaso. Então, da próxima vez que alguém perguntar como o Haki pode ser amarrado em um nó, a resposta é simples. Porque esse mundo guarda segredos muito antigos e alguns deles só se revelam quando o nó finalmente se desfaz. Se você curtiu essa teoria, deixa o like, compartilha com outro fã de One Piece